partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. E o nosso tema é um projeto que ele relata na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado Federal, que diz respeito a pontos de recarga de carro elétrico. Parece uma coisa assim meio distante da nossa realidade ainda. Mas olha, antes de começar a gravar, eu já comecei a ter uma aula e você vai ter a oportunidade de saber um pouco melhor sobre essa tecnologia que deve chegar aos poucos, pelo menos, não sei, senador Jorge Viana que vai dar essa aula para nós, explicando como é que isso vai acontecer, porque fora do país, o carro elétrico é uma tecnologia valorizada, não é, senador? Em alguns países já está sendo mais, França, Califórnia também, não é nem os Estados Unidos, Califórnia está avançando muito. A Alemanha, mas a França é disparado, inclusive esses carros para públicos já são todos elétricos, né? Mas a gente podia fazer uma pergunta, qual é o futuro do carro? Né? Nesse mundo que tem que fazer a redução das emissões de gases de efeito estufa, que o petróleo é finito. Qual é o futuro do carro? É o híbrido, é o elétrico, é o carro que queima combustível de combustível fóssil, oriundo do petróleo? É um carro para cada um ou é um carro compartilhado, como a gente já vê com as bicicletas acontecendo, já que a mobilidade urbana nesse país é uma questão, né, senador? No mundo mas no Brasil é uma coisa crítica, né? A modelagem que o mundo pegou não funciona. Um carro para cada pessoa, você não pode pegar uma pessoa de 70 quilos, se for homem, 80 quilos, mulher bem menos, e gastar energia, reunir uma ferramenta de 2 toneladas, 1 tonelada, não sei quanto, para carregar 70 quilos, 80 quilos. Então, isso é absolutamente insustentável. Aí, voltando, o futuro do carro é o elétrico, porque os especialistas falam que o híbrido é uma espécie de sereia, nem é sereia, nem é gente, nem é peixe. O carro híbrido nem é convencional, nem é elétrico. Isso não sobrevive. Entendi. Né? Então, certamente é o carro elétrico. Para um país como o nosso, que tem uma matriz energética limpa, que tem potencial de ser um grande fornecedor de energia para o mundo, o carro elétrico é solução. Agora, diferente do que houve na década de 50, quando o Brasil resolveu entrar na rodovia e ser sede de montadoras de carro, o Brasil tem que fazer uma escolha agora, se ele quer ser um endereço do desenvolvimento do carro elétrico ou se ele quer ser um endereço de montagem de carro elétrico. Quer dizer, nós podemos corrigir um problema de 60 anos atrás, porque o carro elétrico está sendo desenvolvido, né, hoje no mundo. E ele não vai estar sendo desenvolvido em toda parte do mundo, só em alguns lugares onde você tem realmente condição de avanços tecnológicos importantes. Então, é estratégico. É estratégico começar a pensar numa infraestrutura para o carro elétrico. Muito estratégico. Inclusive, o senhor me contava antes da gravação, me chamou muita atenção. A questão tributária em cima do carro elétrico já sinaliza uma dificuldade que essa tecnologia enfrenta para se instalar nesse país. O ano passado, o Ministério da Indústria e Comércio, na presidenta Dilma, ele adotou algumas medidas de incentivo. Mas começa a discussão em que fase você tem que incentivar. O projeto que eu estou relatando, que é o PLC 65 da Câmara dos Deputados, ele é de 2014. Ele foi bom só para a gente fomentar o debate. Nós fizemos uma audiência pública fantástica sobre carro elétrico, seus problemas, seus desafios, seu papel estratégico para um país igual ao Brasil. Mas ele vem, por exemplo, querendo que as companhias distribuidoras de energia elétrica instalem pontos, quando nós não temos ainda carro elétrico em quantidade, pontos de carga e recarga. Ou que o executivo faça isso. Ou seja, se um projeto desse passa, nós vamos ter um aumentozinho na conta de luz e vai vir um bombardeio em cima do carro elétrico. Então não cabe isso. Porque não cabe à sociedade ratear o custo de quem está usando carro elétrico. Até mesmo nos prédios hoje, os novos prédios construídos, as pessoas não querem mais aquela história de dividir conta de luz e de água no condomínio. Aliás, o condomínio está ficando um absurdo para quem mora e depende de pagar condomínio. Verdade. As pessoas estão querendo que cada um pague sua conta. Ou seja, tudo aquilo que pode ser medido tem que ser individualizado. A vigilância, não. A parte de limpeza, não. Então, no carro elétrico não é diferente. Vai ter que pagar quem compra. Eu acho que o incentivo tem que ir na hora da venda, um incentivo para compensar, diante de um carro convencional, compensar o elétrico, mas nós não podemos querer botar essa conta no consumidor. Então, você fez uma pergunta sobre custo. Por exemplo, o Brasil tem que criar uma política de estimular o transporte coletivo. Vale para trem, para ônibus elétrico, para metrô, e não para o carro individual. O Brasil sempre fez o contrário. Estimula o consumo, a compra do carro individual.
Está completamente errado. O carro individual ele tem que estar abaixo. E as cidades não aguentam, né, senador? Não tem como. Comparando o carro elétrico com o carro convencional, o carro elétrico tem que ter um incentivo maior para que ele possa se consolidar no Brasil, ser desenvolvido no Brasil. Hoje, por exemplo, um carro convencional tem uma carga tributária de 34%. Né? Um carro elétrico, 55%. É um absurdo. O IPI de um carro convencional é de 8%, um imposto sobre produto industrializado. Num carro elétrico é de 25%. Então, está errado. O ônibus elétrico tem que ter um diferencial para baixo, tem que ser mais atrativo, o carro elétrico também. Agora, nós temos que cuidar de fazer aqui no Senado, e a minha ideia, como relator dessa proposta, fazer uma proposta de política para estimular isso é legal. A mudança da matriz do combustível para a mobilidade. Isso é um pensamento estratégico, né? É uma coisa maior, é estratégico. Por exemplo, mudar a matriz de combustível para a mobilidade no Brasil. Não é possível que a gente não entenda que nós não podemos cada um sair no seu carro, nós não podemos seguir num caminho onde o transporte coletivo é caro, ele é ineficiente, e aí nós não vamos resolver os problemas, porque não quero assustar ninguém não, mas ainda tem pouco carro no Brasil. E eu acho isso assustador, embora o senhor não queira assustar. Porque, veja só, no Brasil, para cada 1000 brasileiros, nós temos em torno de 200 carros. Porque o poder de compra das pessoas ainda não é tão alto, houve um crescimento grande. É verdade. Agora no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma. Mas quanto que é nos Estados Unidos? 750. Para cada 1000 americanos tem 700 a 750 carros. Outra proporção. Na Europa, 500. Para cada 1000 habitantes tem 500 carros. Em Portugal, passa de 400. Portugal, que é um país que a gente tem uma afinidade e tudo mais, histórica e afetiva até. E olha que o transporte urbano lá, o transporte coletivo funciona, é muito bom, mas a pessoa né? usa o carro para quê? Para ir no fim de semana, para fazer algumas coisas, não. Aqui o pessoal usa para ir trabalhar. Isso não funciona. O uso de carro lá é diferente, tá errado, né? O uso é diferente. Agora, se o Brasil tem a metade dos carros proporcional à população que Portugal tem, que a Europa tem, nós vamos aumentar. Aí como é que vai fazer isso? Seguindo a mesma matriz, jogando combustível para os ares, usando o carro para as pessoas irem trabalhar, está errado isso. Tem que mudar toda a matriz de mobilidade que a gente tem no Brasil, mudar a matriz de combustível, e acho que nós temos que fazer um trabalho bacana aqui no Senado. Nós temos que... eu pretendo formar um grupo de trabalho agora, a audiência foi fantástica, tem um acúmulo grande. Quem teve na audiência, senador? Não, foram várias entidades, desde o pessoal responsável, a Anfávia estava junto, a ANEEL estava junto, quer dizer, quem gera energia, mas estavam também aqueles que estão trabalhando o projeto do carro elétrico. Né? E nesse debate, houve uma participação no E-Cidadania muito grande também, ficou claro que nós não temos quase nenhuma legislação que possa regular o setor. E o momento é esse, nós não podemos errar. O pessoal da CPFL, em Campinas, salvo engano, eles têm um trabalho muito bom e mostram que não adianta ficar querendo botar ponto de recarga em todo canto, isso dá prejuízo, isso inviabiliza o próprio carro elétrico, mas que você tem que fazer uma questão casada com a implantação do desenvolvimento do carro aqui, da indústria do carro aqui e também da presença do carro nas cidades. Hoje em dia, muita gente que se coloca contra o carro elétrico diz, mas não dá para andar porque é 140 quilômetros, não tem onde abastecer. Gente, já está desenvolvido até carregador portátil, móvel. É possível. Então, a tecnologia está evoluindo muito. Mas dizem, não, mas ele só tem 140 quilômetros de autonomia. Olha, mas quando a gente começou com esse negócio de celular, todo mundo carrega um no bolso, quando a gente começou com isso, eles eram grandões, porque a maior parte dele era bateria. E a gente usava durante 2 horas e passava 2 dias carregando. Verdade. Agora a gente carrega por 1 hora e passa 2 dias usando. O carro elétrico não será diferente. Você vai ter... O carro elétrico hoje já faz recarga de bateria de 3, 6 horas, entendeu? Para você andar. Agora, 140 quilômetros é pouco? Quanto que a gente usa em média? O brasileiro usa em média um carro? Quem usa frequentemente, 70 km por dia. Então dá uma margem boa ali. E mais ainda, a nova geração de carros elétricos já está vai ser mais desenvolvida, ela vai ter autonomia de 250 km. Então, olha, sinceramente, isso é o futuro, mas para a gente ter esse futuro, eu acho que o Brasil precisa, de fato, disputar no mundo, ser um endereço no desenvolvimento dessa tecnologia. Para isso,
Nós não podemos fazer legislações ruins. Nós temos que fazer uma legislação que possa dar um incentivo no lugar certo, que não venha sacrificar mais o consumidor e que não venha botar também carga excedente na parte do governo. Tem muito dessa regulação que nós podemos fazer do carro elétrico que tem que ser atribuição do setor privado mesmo, sabe, do próprio mercado. É nesse sentido que eu acho que a audiência que nós fizemos lá na Comissão de Infraestrutura com o Garibaldi, foram mais de 10 senadores que passaram, eu acho que foi um sucesso, e ela, ainda bem que eu propus, que foi um requerimento meu, porque agora eu estou habilitado para reunir um grupo de trabalho e nós construímos não um parecer nesse projeto, no projeto da Câmara dos Deputados, que tenta estabelecer regulação para os pontos de carga e recarga para carro elétrico, mas o embrião de uma política para incentivar a instalação e o crescimento do carro elétrico no Brasil. Não esquecendo dos transportes coletivos elétricos também, como o caso do ônibus, que tem que está um pouco mais à frente aí. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Aqui no Argumento a gente vai convidar o senhor outras vezes para ver como vai o andamento, né, desse projeto que pretende dar um rumo estratégico para a questão do carro elétrico no país. Eu que agradeço. Muito grata pela sua presença e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu lembro a você, nosso convidado, a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senago.leg.br/tv. Até a próxima.